Olá, 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 alunos. Mais uma aula. Essa é sobre números quânticos, um assunto que é um pouco complicado de entender. Então, preste muita atenção nesses próximos momentos para a gente entender um pouquinho sobre números quânticos e, inicialmente, já vou compartilhar minha tela. Então, compartilhando tela aqui em números quânticos, a gente vai ver aqui alguns slides. Então, já começa só com a apresentação, de novo lembrando, né? Meu nome é Júnior, José Carlos Júnior. Não sei como você me conhece, mas tem essas infinitas possibilidades quase. Então, números quânticos tem 4 tipos de números quânticos que a gente vai estudar. Tem muito a ver com distribuição eletrônica. Então, a aula passada é fundamental para a gente entender números quânticos. A gente viu na aula passada, é fundamental para a gente entender números quânticos. O primeiro número quântico que a gente vai ver é o principal, o N, número quântico principal. E olha só, é aquele que indica os níveis de energia, ou seja, a camada eletrônica em que o elétron está. Em que o elétron está, mas que elétron? É sempre do elétron diferenciador. O que é elétron diferenciador se você não lembra lá de distribuição eletrônica? É o último elétron que foi distribuído. Então, por exemplo, você tem uma distribuição 1s2, 2s2, 2p2, 2p3, melhor dizendo. Esse último elétron, o terceiro elétron do P, do 2p3, é o elétron diferenciador. Então, por exemplo, nesse caso aí que eu citei, se terminar de fato com 2p3, como eu tinha falado para vocês, então vou botar aqui rapidinho um desenho. 2p3 se terminar. O elétron que a gente vai estar falando é desse daqui, desse terceiro elétron que está sendo adicionado. E aí, só para olhar ali embaixo, as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P representam como número quântico principal do 1 até 7. O K é igual a 1, o L é igual a 2 e por aí vai. Ou seja, nesse caso, o número quântico N, o principal, e isso daqui é um N, gente, por incrível que pareça, o desenho não está muito bom, mas o número quântico N, para esse exemplo que eu falei, é igual a 2. Por que 2? A camada eletrônica aqui, que está esse último elétron, é a camada L, é a segunda camada, é o segundo nível de energia. Por isso, N é igual a 2. Ou seja, se for terminado lá a distribuição em 3D5, o N vai valer quanto para vocês? Pensem, o N vai valer 3. Então, normalmente pede assim, em relação à distribuição eletrônica do ferro, forneça os 4 números quânticos. O N, o principal, já é mais fácil. A gente já sabe que o N é igual a 3 aqui no caso, porque tem o 3 ali na frente, do última coisa a ser distribuída. Sempre pensando no subnível mais energético, sempre pensando no elétron mais energético, né? Dessa maneira, conseguimos ver então o que é o número quântico principal. Vamos para o segundo. Ele tem um nome que é o secundário. Esse foi o principal. Agora o próximo vai ser o número quântico secundário. O primeiro lá era N. Esse segundo vai ser L. Isso é um L. Às vezes pode parecer um L, pode parecer um I, perdão, pode parecer o número 1, mas é um L. Tá? É o L dessa fonte aqui. Então, esse número quântico secundário é aquele que indica os subníveis de energia. Então, o primeiro exemplo que eu tinha dado lá, né? Vou manter o mesmo exemplo. O primeiro exemplo tinha sido 2p3, que terminava a distribuição em 2p3. Subnível de energia, a gente vai estar olhando para o P. Aí, pode ser S, P, D e F, que vão representar esses números quânticos secundários. 0, 1, 2 e 3. Ou seja, se é S, o L é igual a 0. Se é P, o L é igual a 1. Olha como é parecido a fonte do L e do 1 nessa daqui, né? Muito, muito parecido. Mas aqui é um L. L é igual a 1. Se for D, o L é igual a 2. Se for F, o L é igual a 3. Ou seja, aqui a gente já sabe para esse caso que N é igual a 2, pelo que a gente falou no slide passado. A gente sabe aqui também que o L assume valor. Esse valor pode variar de 0 até 3. Se é P, que está terminando, esse valor vai ser igual a 1. Então, L é igual a 1, certo? Então, N igual a 2, L é igual a 1 dessa maneira. Beleza, então, já vimos que aqui é o número quântico secundário. Vamos passar para um próximo. Vamos passar aqui para o outro, que é um W magnético. O número quântico magnético vai indicar qual é a órbita onde os elétrons se encontram. Então, o subnível S, a gente lembra que o S comporta quantos elétrons? S comporta 2. O P comporta 6, o D 10 e o F 14, certo? Olha aqui.
o S possui um orbital. O P possui 3 orbitais de energia. Orbital onde os elétrons vão ficar. O D5 e o F7. Gente, vocês lembram do número de elétrons que cada um comporta? Era 2, 6, 10 e 14 na ordem para S, P, D e F. Repara que o número de orbitais é sempre a metade, ou seja, isso daí está indicando que cada orbital, na real, comporta 2 elétrons. Cada orbital a gente vai conseguir colocar 2 elétrons. O F, como subnível F, comporta um total de 14 elétrons, eu vou ter, então, 7 orbitais, porque cada um consegue comportar 2 elétrons. E aí vão ter esses números para indicar o número quântico magnético. Pensa no seguinte, nas caixas. Vou botar aqui em caixinhas. O S seria mais ou menos assim, né? Só uma caixa para conseguir colocar 2 elétrons. O P seria mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3 caixas. Gente, a primeira, a do meio, sempre é o zero. Quando você está num eixo, num gráfico, alguma coisa assim, quando você anda para a direita, você vai para mais um, né? Para a direita no eixo, vamos supor, no eixo aqui. Você anda para a direita, no caso o vídeo pode estar trocado para vocês, mas a minha direita é a direita de vocês, você vai ter lá um índice indicando positivo. Andou uma casa, mais um. Andou para a esquerda, é negativo, menos um. Mesma coisa se fosse D, com 5 orbitais. Vou desenhar aqui, ó. Se fosse D com 5, seria mais ou menos assim. E aí, esse aqui é menos 1. E esse daqui vai ser o quê? Menos 2. E esse daqui vai ser o quê? Mais 2. Ah, tá confuso. Acho que com um exemplo vai ficar um pouquinho mais claro. Talvez isso dê uma clareada melhor. Vamos para ver uma imagem mostrando? Então tá lá. O S, em verdinho, subnível S, só vai ter uma caixa. Só vai ter a opção do zero. O P, 6 elétrons, 3 orbitais, 3 caixas. Vai poder ter então o 0, mais 1 e o menos 1. O D, está aqui em vermelho, 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. E o F, que comporta 14 elétrons, 7 caixas, 7 orbitais no total, a do meio é 0. 3 para a direita, mais 1, mais 2, mais 3. 3 para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Dessa maneira. E aí, se o elétron que a gente distribuir cair aqui, estiver caindo aqui, vamos supor, caiu nesse, vai ser então menos 2. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai falar de distribuição de elétron. Então, o número quântico magnético vai ser igual a menos 2. Lembra que normalmente vai perguntar qual é a sequência de 4 números quânticos. N e o L a gente já viu. Agora, o ML a gente está vendo. Se o elétron, o último elétron que eu distribuir, cair aqui, vai ser menos 1. Se o último elétron que eu distribuir cair nesse quadrado, vai ser mais 1, então, esse número quântico. Falta a gente só ver uma coisa que chama a regra de Hund. Eu mostrei ali as caixas, os orbitais, e a regra de Hund indica que para qualquer grupo de orbitais, cada orbital deve conter um elétron, cada um girando na mesma direção, antes que possam ser emparelhados nos orbitais. A ideia é o seguinte, vamos supor, eu quero distribuir, vou botar aqui o número de elétrons, eu quero distribuir 5 elétrons para esse caso daqui, para esse. Como eu vou distribuir esses 5? Você poderia distribuir de algumas maneiras, botando um para cima, um para baixo, sempre vai estar, aí os elétrons sempre vão estar distribuídos, assim como está nesse outro exemplo daqui, ó, nesse próximo slide. Sempre dessa maneira. Um para cima e um para baixo. Tá? Mas a regra de Hund indica o seguinte, não pode ser desse jeito. Se eu quero distribuir 5, eu primeiro tenho que distribuir todos para cima. Depois eu começo a distribuir os para baixo. Então, isso daqui não vai rolar. Então, para distribuir 5 elétrons, vai ter que ser desse jeito aqui que eu vou mostrar. 2, 3, 4 e 5 elétrons. Qual foi o último elétron que eu distribuí? Não foi esse? Então, se foi esse, o número quântico magnético vai ser igual a mais 2. Se fosse, ao invés de 5, se fossem 6 elétrons, distribuí 5 já, vou começar a distribuir o sexto. Aí eu vou voltar na ordem. Eu começo sempre aqui da esquerda, comecei da esquerda, vocês viram que eu fui seguindo, e aí agora eu distribuo para cá. Pronto. Caiu onde agora com 6 elétrons? Caiu o número quântico magnético em menos 2. Acho que com o exemplo vai ficar mais claro. A regra de Hund indica, então, que primeiro eu vou distribuir os elétrons todos para cima. Ou seja, aqui, por exemplo, com 2 elétrons. Não está certo essa forma e nem essa forma. Sim, está certo essa do meio. Então, eu vou marcar aqui com um verdinho qual é a que está certa, qual é a opção certa que a gente está marcando. Então, deixa eu só marcar aqui em verde qual é o certo. Bora lá.
esse daqui seria o certo para esse exemplo. Aqui embaixo também tem um certo. A, B, C, D ou E, qual das opções seria certa com 3 elétrons? Com 3 elétrons, A não está certo, C não está certo, D também não, E também não. Eu tenho que distribuir primeiro todos os elétrons para cima. Aqui eu distribuí um para cima. Aqui tem 2 elétrons no mesmo orbital e não estão todos cheios, não estão todos emparelhados. Emparelhado é porque esse daqui, por exemplo, não tá com nenhum elétron, não está emparelhado, a gente diz assim. Certo? Vamos passar mais um slide. Vimos um pouquinho sobre a regra de Hund, talvez esteja um pouquinho confuso ainda. No exemplo, talvez fique um pouco mais claro. O princípio da exclusão de Pauli e regra de Hund são complementares. A exclusão de Pauli indica basicamente que 2 átomos não podem ter os 4 números quânticos iguais se tiverem número de elétrons diferentes. Então, se um tem 26 elétrons e o outro tem 25, os 4 números quânticos não podem ser iguais. Algum número quântico vai ter que ser diferente, vai ter que excluir por alguma diferença entre os dois. Então, vamos supor, se um tem um n igual a 2, o outro n igual a 2, o L igual a 0 ou L igual a 0 nos dois, o ML ou o outro número quântico que a gente vai ter que ver, são diferentes. É basicamente isso. E aí tem um número quântico que é spin. Número quântico spin, ou S ou MS, que caracteriza o possível movimento rotacional sobre seus eixos imaginários, que a ideia é o seguinte: se o elétron terminou distribuído para cima, é o menos meio. Se terminou distribuído para baixo, o S é mais meio. É essa regrinha. Aqui, gente, desculpa a falta de contextualização. De fato, essa matéria é muito pouco contextualizada. Não dá para a gente contextualizar tanto como o que se vê praticamente. Mas como aparece em vestibular, como acaba sendo importante, relevante para vestibular, a gente tem que ver. Mas relevante para a nossa vida, vamos ser sinceros, não é tanto. Então, vamos lá, terminou com setinha distribuída para cima, elétron distribuído para cima, é menos meio. Terminou para baixo, é mais meio. Então, vamos lá para um exemplo de distribuição, aí sim ver fósforo 15, distribuição eletrônica do fósforo 15, como vai ser? Aí a gente vai ter que saber um pouco de distribuição. Vou botar logo direto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, completei 15 elétrons. Fiz a distribuição. Agora, números quânticos. 2 dá para acertar fácil, são 4. O N, o principal, dá para acertar fácil. N é o que termina aqui, gente. É sempre baseado nesse último. A gente vai sempre estar olhando para isso daqui. Então, estou dando um foco para essa parte, 3p3. Especialmente para esse terceiro elétron aí do P3, o 3, né? Mas de início, o N está associado a essa parte daqui, 3p3. Esse 3 faz com que o N seja igual a 3, certo? Se fosse 7p2, o N seria 7. A gente acho que já ficou um pouquinho claro para vocês. O L está associado a esse P. SPDF 0123. Terminou em P, o L é igual a 1. E o ML vai ser um pouquinho mais difícil. O M é igual a 1 ali por conta disso daqui. Se é P, tem 3 quadrados, certo? 3 orbitais de energia. O 0, o mais 1 e o menos 1. 0, menos 1 e mais 1, como a gente tinha falado. Botei ali só 1, mas entenda como mais 1 da mesma forma. Vou distribuir quantos elétrons? 3. Vou ter que distribuir como esses elétrons? Regra de Hund. Primeiro eu distribuo todos para cima, depois todos para baixo, né? Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 3. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Quase que eu apontei para a tela. Que burro. É melhor eu mexer com o mouse. Uma caixa, 2 caixas e 3 caixas. Vou distribuir então 3. 1, 2 e o terceiro. Terceiro elétron. É desse vermelho que a gente está falando. É desse vermelho, esse último elétron distribuído, a gente vai ter que tirar informações. Esse M vale quanto? 1. Aqui, ó. Esse vermelho, o último elétron, foi distribuído ali no orbital do 1. Então, ML ou M é igual a 1. E o S, o spin, vai ser igual a menos meio, porque se estiver para cima, é menos meio. Se estivesse para baixo, era mais meio, como a gente viu no último slide daqui. Estava escrito S é menos meio quando está para cima e é mais meio quando está para baixo, o último elétron distribuído. Então, disso, a gente acabou de ver um pouquinho sobre distribuição. Agora, do cálcio, a distribuição eletrônica vai ser essa daqui. Eu vou partir do pressuposto que a gente já sabe de distribuição. Para onde eu vou ter que olhar? Para esse 4 e esse 2.
certo? Então, para esse 4s2 é que eu estou olhando. Logo, eu posso falar que N é igual a 4. Já posso falar SPDF 0123, que L, perdão, é igual a 0. L é igual a 0 dessa maneira. O L está maiúsculo e está ajudando a gente a ver que é um L de fato. E o M depende das caixas, né? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. É 4s2, só uma caixa. Aí o para baixo já estava distribuído, infelizmente, mas são 2 elétrons que eu vou distribuir. Então, um primeiro eu distribuo para cima. O segundo, que é esse vermelho aí, vai ser distribuído para baixo. Olha lá, para baixo. Só poderia cair na caixa do zero. Um S só pode cair na caixa do zero. Não pode ter, se o L é igual a zero, se tem lá somente subnível S ali, não tem como o M ser mais 1, mais 2, porque só vai ter o zero dessa maneira. Ou seja, M é igual a zero, obrigatoriamente, se L é igual a zero, como eu estou falando. Espero que esteja ficando claro, não esteja ficando confuso. E o S é mais meio, porque esse último elétron foi distribuído para baixo, como a gente viu. Beleza? É isso que a gente pode falar. E para finalizar, a distribuição eletrônica do ferro, já foi colocado ali logo tudo. A distribuição eletrônica do ferro é essa. Terminou em 3d6. Se terminou em 3D, última coisa, o elétron diferenciador caiu lá em 3d6, o N vale 3. Ah, mas tem 4 camadas nesse caso, tem 4 camadas. A gente sempre olha para o elétron diferenciador, para o subnível mais energético, no caso aqui o 3d6, ou seja, N é igual a 3. O L é igual a 2 porque SPDF 0123, ou seja, o L é igual a 2, certo? S, P, D e o F é equivalente a 0, 1, 2 e 3, né? Então tá lá, o L é igual a 2 por isso. E o M, que é menos 2, por quê? Aqui vão ter não 3 caixas, mas 5 caixas, porque é D. D comporta no máximo 10 elétrons. Então vou ter que ter 5 caixas. Essa do meio é 0, certo? Essa do meio é 0. Aqui é mais 1, aqui é mais 2, menos 1 e menos 2. Ok? Quero distribuir 6 elétrons. Vou distribuir primeiro todos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Todos para cima. Falta o sexto elétron, que vai ser distribuído, sempre começando da esquerda, aqui, para baixo. Então, esse sexto elétron vai estar ali e caiu 0, 1, 2, menos 1, menos 2 no menos 2. M é igual a menos 2. E o S é igual a mais meio, por conta, daqui nesse caso, é distribuído o último elétron vermelho que eu estou mostrando para baixo. Ou seja, se está para baixo, esse S é igual a mais meio. É isto que eu tinha para falar para vocês. Fim de slide, fim de aula. Espero que vocês tenham entendido o máximo possível e tenham consciência que nesse tipo de conteúdo não tem muita contextualização e é mais uma quantidade de exercícios a mais para a gente conseguir entender e assimilar isso. Certo? Valeu, grande abraço, tamo junto, até a próxima.